Bom, nós vamos dar continuidade então, nossa aula de número 10 do CFP, Curso de Formação para Pastores 2.0. Quando fala curso de formação para pastores, é lógico que eu sempre estou batendo nessa mesma tecla, é para obreiros, para pastores. Obreiros são aqueles que fazem a obra, né? Não importa o título, se é pastor, bispo, se é até mesmo obreiro e pretende, almeja aí o ministério, é um curso para todos. É um curso para a igreja, né? Nós vamos dar continuidade aqui, deixa eu passar esse slide aqui. E o tema dessa aula é Compreendendo as diferentes funções e cargos na igreja. A gente tem, lógico que o curso todo, quem já assistiu às outras aulas, sabe do que eu estou falando. A gente veio batendo nessa tecla para compreender as diferentes funções, até mesmo para compreender o nosso próprio ministério. Porque Deus chama uns para, outros para, outros para, outros para. São vários ministérios, chamados também de dons ministeriais. E eu já venho batendo na tecla também que existe a diferença do dom ministerial, do dom espiritual, né? E estes têm que ser colocados, cada um no seu lugar, para que a gente compreenda. E por último, você vai entender qual foi a obra do ministério que Deus te chamou. Lembrando que não importa o cargo que Deus te chamou, ele é importante para a igreja. Não pode todos ser a mão, por exemplo. Não pode todos querer ser o pé, simbolizando, fazendo uma comparação naquela palavra que fala sobre o corpo de Cristo. Então ele divide para que cada um possa exercer a sua função no corpo, e aquela que parece ser até mesmo pequena aos olhos do ser humano, que enxerga coisas grandes, como aquelas, talvez aí, que a pessoa, vamos colocar na igreja um exemplo, né? A pessoa tá no altar, pronto, aquele ali é o maior. Não, aquilo ali é uma parte integrante do corpo de Cristo. Não significa que é maior, até porque quem quer ser maior tem que servir mais para ser maior. A matemática é diferente de Deus. A dos homens funciona de uma outra forma, a de Deus é diferente. Então quem quer ser maior tem que servir mais, ou seja, aquele que aparentemente para nós, que julgamos diferente, parece ser menor, talvez seja o maior. Mas também não tem essa de maior ou menor, mas eu só estou usando estes exemplos para quebrar aqueles mitos, aquelas ideias que são plantadas na cabeça das pessoas, né? Devido ao sistema mesmo que nós naturalmente nascemos, né? Então, isso tem que ser quebrado. É por isso que a Bíblia diz que nós temos que nos moldar a Deus, né? Se afastar cada vez mais dos moldes. Não é se afastar das pessoas, se isolar, dar um de super crente, não. É você se afastar cada vez mais do ideal, daquilo que foi desde de criança você aprendeu, vai se afastando de muitas coisas que tem coisas que são boas, tem outras que não são, e a maioria não são, e você vai se moldando ao entendimento de Deus. Então isso é um tipo do que nós estamos falando, que a gente vai descobrindo, vai se moldando, e cada vez mais, quando você entende a palavra, você entende a vontade de Deus, você faz uma escolha se vai servir ou não aquela vontade. Uma vez escolhendo servir, fazer a vontade de Deus, que é revelada pela palavra de Deus, aí sim você pode falar, eu estou, né, buscando fazer a vontade de Deus. A gente sempre vai buscando cada vez mais. Nunca chegamos à perfeição, mas buscamos ela, buscamos prosseguir. Então, compreender as diferentes funções e cargos na igreja é fundamental para o ministério. Para o seu ministério, para você conhecer o seu ministério e se encaixar no corpo de Cristo de maneira que você possa fazer a vontade de Deus naquilo que nós chamamos que é o propósito de vida, é o seu propósito de vida, tá? Então, avançando aqui,
vamos começar a falar um pouquinho sobre o chamado para a liderança pastoral, tá? Chamado para a liderança pastoral. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente também sobre isso, vamos ampliar, mas aqui é só uma introdução, tá? Explorar o chamado específico e as qualificações necessárias para o ministério pastoral. Veja só, quando nós falamos ministério pastoral, ele é específico, tá? Ele é específico. Nem todos são chamados para ser pastor. Tire isso da sua cabeça. Eu vou ser pastor, mas você nem sabe se é isso, se é o ministério. É porque eu fui chamado. Sim, você foi chamado. Mas você tem que entender, compreender o seu chamado. Às vezes não é para ser pastor, pode ser também para pastor. O mundo está precisando de pastores que possam conduzir, né, o rebanho de Deus, os filhos de Deus, em amor, em paciência, dando direção, alimentando. Sim, o mundo está precisando, mas entender esse chamado específico vai fazer você entender o seu chamado. Nós vamos, ao longo agora dessas próximas aulas, falar de alguns chamados específicos. Vamos iniciar com o chamado pastoral, mas você fica atento, porque porque nas próximas aulas, que nós vamos já avançar, tá? Nós vamos falar de outros chamados específicos, e aí você vai compreendendo cada vez mais o seu propósito. Então vamos lá. Explorar o chamado específico, eu estou lendo aqui, e as qualificações necessárias para o ministério pastoral. Bom, vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 3. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos pegar aqui 1 Timóteo, capítulo 3. O versículo 1. Eu vou selecionar aqui, olha só, e você acompanha, tá vendo? Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É interessante a gente notar a palavra aqui, se alguém deseja o episcopado, né? Alguém que almeja, não, eu vou ser pastor. Esse desejo, ele não é ruim, ele é bom. Aqui diz que é uma excelente obra que a pessoa deseja, é algo bom, é uma excelente obra. No entanto, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, no versículo 2, olha só o que diz aqui, ó. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. E aí tem mais outros, fala também, não dado muito ao vinho, não dado ao vinho, aliás, não espancador, não cobiçoso, torpe ganância e tal, que governe bem a sua própria casa. A gente já falou isso já, não adianta você ficar apaixonado pelo ministério, tá? Essa paixão aí é um engano, a sua casa vem em segundo lugar, tá? Mas quem é que vem primeiro? Deus vem primeiro. O tripé daquele que serve a Deus é o seguinte, deixa eu só passar aqui. Eu já falei nas aulas anteriores. O tripé é o seguinte, Deus primeiro, deixa eu colocar aqui, Deus primeiro, a família em segundo lugar e a obra em terceiro. Não adianta você ficar apaixonado pelo ministério e querer começar a abandonar a sua família, que você está colocando o ministério numa posição de paixão, tá? Podemos até dizer de idolatria também, tá? Tem muita gente que se engana, acha que não, que idolatria é idolatrar os ídolos e tal, mas a paixão desenfreada por qualquer coisa é um tipo de idolatria, tá certo? E tem gente que está idolatrando o ministério. Que não vale mais obedecer a Deus, vale isso, vale aquilo, eu estou fazendo a obra, é a obra de Deus. Meu amigo, a obra é de Deus realmente, não é sua não. Deus está pedindo para você cuidar da sua família. Já falei isso já.
Deus é primeiro, família em segundo, e terceiro é a obra. Mas voltando para cá, vamos voltar aqui, só para terminar de ler, que governe bem a sua própria casa. Então, se almeja o episcopado, né, o ministério pastoral, a gente já vai ver sobre isso, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, enfim, não vamos terminar de ler aqui, porque a intenção é a gente começar a explorar essa questão dos ministérios específicos, tá? Então, é uma excelente obra, não tem problema nenhum você desejar, só que é algo específico essa obra pastoral. Você quer ser pastor, pastora, né? Dependendo dos ministérios, há uma diversidade de entendimento sobre isso. Nós não tocamos sobre essas questões no curso, aqui é só mesmo a abertura da palavra para quem almeja o ministério, né? Deixa eu passar aqui esse slide só para eu abordar essa questão. A palavra episcopado, eu vou trazer aqui o significado da palavra. Além do significado, eu também quero abordar a questão da raiz da palavra, tá? Da raiz da palavra. Vamos entender o seguinte. A palavra episcopado refere-se ao cargo ou função de um bispo na igreja. Essa palavra bispo, por exemplo, ela é utilizada na Bíblia, tá? Esse título também é usado em algumas igrejas, denominações, por exemplo, católica, algumas igrejas evangélicas, tá? Mas essa palavra, ela não é assim uma lei que aquele que almeja o ministério pastoral, ele tem que usar o título de bispo. Não tem. Nós vamos encontrar também na palavra, em Efésios, daqui a pouco nós vamos ver, a palavra também pastor, que acaba afunilando para o mesmo ministério. Vamos compreender isso. O termo é derivado do grego episkopos, tá? Que significa supervisor, ou aquele que supervisiona. É bem aquilo que o pastor faz. Ele é um supervisor daquele rebanho. Ele é quem cuida das ovelhas, ele faz visitas, ele alimenta as ovelhas com a palavra. Ele dirige aquela comunidade, lidera aquela comunidade. Então, você vê que a própria raiz da palavra revela, né, o ministério pastoral aqui. A palavra é composta por epi, que indica sobre ou acima, e skopos, que significa observar, ou seja, dá no mesmo, é aquele que supervisiona. Examinar, portanto, epioscopado está relacionado à responsabilidade de supervisão e liderança exercida por um bispo na igreja. Então veja, eu volto a falar, nós estamos falando de bispo. Algumas igrejas, e não tem problema, tá, gente? Deixa eu só falar, eu só quero explicar, não estou falando que está certo ou está errado. Eu só quero levar para o ministério, eu quero conduzir o que nós estamos estudando aqui para identificar o ministério. Olha só, bispo, pastor, é a mesma coisa, tá? A qual título que eu uso? Depende da sua igreja, como que você entende, como que a sua igreja, ela doutrina, né? Então vai usar o título conforme a sua denominação. Mas qual que está certo, qual que está errado? Todos os dois estão certo, tá bom? Por quê? Porque a ideia aqui, aí eu volto para esse slide aqui para você entender. A ideia aqui é identificar o ministério. Você está entendendo? Muita gente está brigando por títulos, mas não identifica o ministério. Eu quero que você preste atenção que o que nós estamos fazendo é identificar ministérios específicos. O bispo e o pastor têm essa função. Qual é a função? De um supervisor, de um cuidador. É ele quem está ali, digamos que naquele local, cuidando daquele rebanho. Isso aqui é só um pontapé inicial.
Mas a gente volta aqui para essa matéria, tá? Deixa eu avançando aqui agora. Bom, então vamos continuar identificando ministérios específicos, tá? O papel dos diáconos e servidores na igreja. Perdão, viu, gente? De vez em quando, esse perdão aqui já vale para os próximos também. De vez em quando eu vou estar tossindo assim, é uma tossezinha chata. Eu acho que muita gente pegou isso daí e já sabe o que eu estou falando. Lógico, hoje é 17/7 aqui, né? Então, eu falo hoje aqui quando nós estamos tendo essa aula. Mas depois essa aula vai ficar também para outras pessoas assistirem. Pode ser que lá para 2050 tem gente assistindo. Então, vamos lá. O papel dos diáconos e servidores na igreja. Perceba que a gente está começando agora a separar mais cargos aqui, cargos de igrejas. Todos esses títulos que nós vamos mencionar aqui, esqueça o título. Por favor, eu te peço, esqueça o título. Olhe para o título só como uma seta, mas tente entender o ministério que cada um exerce. Você pegou agora? Vai entendendo isso daí. Se você se apoiar naquilo que você aprendeu a vida toda, o que é o bispo, o que é o pastor, não, o bispo é maior do que o pastor é maior do que o diácono faz isso, você não vai entender nada nessa aula. Esqueça o título, olhe o título só como uma seta e tenta entender para onde essa seta está apontando. É para lá que a gente está indo, para entender o ministério específico que cada um tem na igreja, tá? Porque às vezes os títulos que são usados em algumas igrejas não condiz exatamente com o ministério que está ali, digamos, que está ali na raiz daquele título, tá? Mas então tá errado, tá certo? Não, esqueça o certo e o errado também, tá? Esqueça o certo e o errado, porque no final não tem nada de errado. Tá? Essa questão dos títulos é uma coisa bem relevante, não é algo que a gente deve se preocupar muito, não. Tá? Então, entenda a função de cada um. Perceba que agora a gente começou a falar do pastor, vamos voltar a falar sobre ele, sobre o ministério específico do pastor. Acho que nesse pontapé inicial você já teve uma noção. Agora vamos começar a dividir mais coisas aqui. O papel dos diáconos e servidores na igreja, diáconos e servidores. Veja só, compreender a função dos diáconos e servidores na assistência e suporte prático da igreja. Perceba o que está sendo dito aqui, suporte prático da igreja. Se a gente tem um pastor, que ele é o supervisor, ele é quem conduz, ele é o maestro daquela ópera ali, daquela igreja, é ele quem conduz, é ele quem está trabalhando, servindo. O pastor, ele tem que ter na igreja também, a qual ele pastoreia, servidores, pessoas que vão exercer outras funções também. Por exemplo, entenda agora o papel dos diáconos e servidores na igreja. Compreender a função dos diáconos e servidores na assistência e suporte prático. Pega essa palavra suporte prático. Vamos agora para Atos, capítulo 6, versículo 3. Atos, capítulo 6, versículo 3. Vamos lá. Cadê você? Atos. Opa. Capítulo 6, versículo 3. Então vamos ver. Escolhei, pois, já está selecionado aqui, tá? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Veja, os apóstolos, eles estavam conduzindo um ministério muito importante. Naquele momento que foi levantado alguns servidores na igreja, eles estavam, digamos que, entre aspas, sobrecarregados. Entre aspas, sobrecarregados. Por quê? Porque muitos estavam se convertendo ao evangelho. E eles não têm a capacidade humana de dar conta daquilo tudo.
milagres acontecendo, a igreja crescendo. Quanto mais perseguiam a igreja, mais eles cresciam e eles precisaram levantar pessoas. Então foi feita uma escolha, e é assim que deve ser feito na igreja também. Vamos prestar atenção em alguns aqui e vamos escolher dentro esse povo aqui, né, pessoas que chamem atenção, né, pessoas dedicadas, cheias do Espírito Santo, sempre com a palavra, pessoas dispostas a servir. E eles ficaram de olho e eles começaram a identificar pessoas assim, pessoas anteciosas, dispostas a servir. Tinha outros não, tinha outros que queriam ir, recebiam a palavra, recebiam um milagre e ficavam ali na comunidade, mas não se importavam muito, não se desenvolviam espiritualmente ao ponto de aconselhar uns aos outros, ou de dar uma palavra, ou de exortar, ou algo assim. Mas eles ficaram observando e eles começaram a apontar para alguns. Então o diácono, os servidores na igreja, eles têm esse papel de ajudar a igreja, ajudar no ministério de suporte da igreja. É aquele que vai aconselhar, é aquele que vai servir, é aquele que está disposto a visitar, é aquele que está disposto a dar um suporte para o pastor. Então, estes têm este papel. E tem gente que é chamado para ministério, para esse ministério específico. Meu caro amigo, minha cara amiga. Tem gente que é chamado para esse ministério específico. Não é pastor. Tem gente que é chamado para esse ministério. E é um excelente ministério. Este ministério, diáconos e servidores, que eu estou falando na raiz, né, da palavra, na revelação do que essa palavra está trazendo aqui, é exatamente isso. Então, aqui a gente já começa a ter essa base. Deixa eu passar aqui esse slide aqui e trazer um pouco dessa questão do entendimento aqui da raiz da palavra. A palavra diáconos deriva do termo grego. Vamos entender um pouco mais. Eu estou fazendo a leitura aqui, tente acompanhar, porque aqui não dá para selecionar, mas tente acompanhar aqui. A palavra diáconos deriva do termo grego diáconos, que significa servo ou ministro. Veja, servo ou ministro, porque o diácono, ele tem a palavra, ele tem também a questão, digamos que parecida com o ministério pastoral, porque ele desenvolve um ministério de suporte, então acaba tendo uma relação muito parecida com o ministério pastoral. Por quê? Porque ele é um suporte, ou seja, aquilo que o pastor faz, ele está dando suporte aqui. Então, ele tem uma relação com o ministério pastoral, ou seja, ele faz parte daquela igreja específica para o bom funcionamento daquela igreja. O diaconato é uma função ou cargo na igreja cristã, estou terminando de ler aqui, responsável por servir e auxiliar nas necessidades práticas da comunidade. Tudo aquilo que é prático, que vai para ação, que vai para prática. A palavra diáconos é composta por dia, que expressa através de ou por meio de, e conis, que significa pó ou poeira. Tá vendo? É a questão do servo. É a questão do servo, é aquele que serve. Essa etimologia, né, quando a gente fala, eu falo raiz da palavra para simplificar. A palavra técnica usada é etimologia, tá? A etimologia da palavra. Eu falo raiz porque a etimologia é a raiz da palavra. E também ajuda a simplificar as coisas, né? A etimologia sugere a ideia de alguém que se coloca ao serviço dos outros. É servo. Como um servo que está disposto a se curvar e servir humildemente. Portanto, diáconos refere-se àqueles que servem e ministram as necessidades físicas e práticas da igreja, demonstrando humildade e disponibilidade para ajudar. Eu sempre vou trazer aqui um pouco do significado
e a etimologia que eu falo que é a raiz da palavra. Por quê? Porque isso nos ajuda na revelação da palavra de Deus, tá? O Espírito Santo, ele nos conduz pela palavra, trazendo entendimento. Esse entendimento é o que a Bíblia chama de revelação. É aquilo que estava oculto e é revelado. Porque às vezes você passa por aquela passagem, mas ainda está oculto. No momento que o Espírito Santo vai conduzindo e você vai tendo esse entendimento, as coisas vão se abrindo. Isso é revelação da palavra. Então é importante a gente entender a revelação de cada ministério específico. E é por isso que eu digo que o significado e a etimologia, que é a raiz da palavra, nos ajuda nesse entendimento. O Espírito Santo vai nos conduzindo e nos ajudando nesse entendimento. Então, eu vou sempre trazer nessas próximas aulas agora, né, conforme nós formos avançando nos cargos da igreja, vamos trazendo a etimologia da palavra, tá bom? Então, passando essa parte aqui, nós temos que agora compreender um pouco sobre a importância dos líderes de adoração e música, tá? Isso é ministério, pessoal. Tem gente que leva na brincadeira, eu já vi músico levando na brincadeira, acha que isso não é ministério, não. Lógico que alguns não têm um ministério, mas sabem tocar e tá lá, né? Mas tem alguns que têm um ministério e eles têm o dom dado por Deus, porque cada dom ministerial é acompanhado, nós já vimos isso, com um dom espiritual, específico também para o desenvolvimento daquele ministério. Se é pastor, é aquele dom para pastorear. Se é evangelista, é aquele dom para evangelizar. E assim por diante. O ministério de louvor, isso é ministério, tá? De adoração e de louvor, é um ministério que conduz a igreja à adoração a Deus. E na adoração a Deus, além de você fazer a vontade de Deus, porque Deus se agrada do louvor, você consegue ser transformado, edificado, principalmente quando você tem ali um ministério de fato de adoração a Deus. Aí, meu amigo, a coisa fica muito bonita, porque tem gente que é transformada através desse ministério de adoração e música. Inclusive, é um dos ministérios assim de suma importância na igreja, viu? Reconhecer o papel dos líderes de adoração e música em conduzir, estou lendo aqui, né? Para você não achar que já estou lendo aqui, ó, no meio. Reconhecer o papel dos líderes de adoração e música em conduzir a igreja na expressão de louvor e adoração. Vamos ver aqui, 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Olha o que diz aqui. Eu selecionei, vou colocar um pouquinho mais para cima. Cantai-lhe, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos o teu santo nome. Alegre-se, já estou aqui no versículo 10. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Então aqui fala, depois você pode ler esse capítulo, é lindo e é uma expressão de louvor e chama para isso, né? A palavra chama, fala, olha, exaltai, vamos louvar, vamos adorar. E é esse momento de adoração que você se envolve, que a glória de Deus se manifesta e a coisa fica muito bacana. Então, mas o que a gente está no foco aqui é entender cada ministério específico. E eu acredito que você já está até percebendo a importância de cada um deles, não é verdade? Fala para mim. Você está começando a perceber a importância? Poxa, Reverendo Giovanni, é mesmo. Ministério do pastor, dos servidores, diáconos, do músico. Cada um tem uma função. Você está começando a compreender isso? Tá. Vou te chamar agora para mais uma reflexão. Compreenda o seu chamado.
Porque quando você compreender o seu chamado, você vai se encaixar neste corpo. Este corpo, ele vai se movimentar com o seu ministério. Seu ministério, ele vai fluir neste corpo. E aí você vai se sentir parte integrante dessa maravilhosa obra. Gostou? Vamos lá? Vamos continuar? Então, vamos ver aqui a parte final. A palavra louvor é um substantivo que significa ação de elogiar. Tá percebendo que eu estou trazendo significado aqui? Exaltar ou glorificar algo ou alguém. Isso é significado. Na esfera religiosa, o termo é comumente utilizado para expressar a adoração e reverência a Deus, através de cânticos, palavras ou atitudes que demonstram gratidão, reconhecimento e louvor pela sua grandeza, bondade e obras. Então, o louvor é isso, é o reconhecimento, é o momento que você adora. E o Senhor é digno de adoração, não é verdade? Então, guarde essa introdução aos cargos e se prepare agora, porque nas próximas 2 aulas agora que vão vir, nós vamos começar a falar mais um pouco destes outros cargos específicos, que podemos chamar também de propósito, que Deus dá a cada um. É um dom ministerial, acompanhado com dons espirituais, e isso tudo faz com que você se ligue neste corpo, que tem que estar bem ajustadinho para um bom funcionamento. E aí nós vamos para as próximas aulas. Vamos lá.